entender que a gente tem que aprender a substituir as farinhas. Isso é importante. Ai, Gabriela, mas pra que eu vou substituir? Eu vou pegar a receita e vou seguir. Às vezes, você precisa, porque você tem uma restrição. Aquele tipo de farinha, por exemplo, né? Ah, eu tenho restrição ao glúten, então eu não posso usar farinha de trigo. Se eu quiser fazer uma receita que eu fazia antes, que levava farinha de trigo, eu preciso substituí-la, né? E para substituir a farinha de trigo por farinha sem glúten, não é só trocar uma pela outra. A gente precisa conhecer algumas coisas para substituir corretamente, suprindo todas as características que serão retiradas da massa quando nós retiramos a farinha de trigo. Então, a gente, por necessidade, por uma restrição alimentar, às vezes precisamos substituir algum tipo de farinha. Ah, eu tenho alergia a oleaginosas, castanhas, né? Tenho alergia à amêndoa, a castanha de caju, castanha do Pará, preciso substituir. Como que eu faço isso? Sobre isso nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, por uma necessidade, por uma restrição, por gosto, eu não gosto de farinha de coco. Vou trocar a farinha de coco por outra farinha. Não gosto da farinha de aveia, da farinha de grão de bico, vou substituir essa farinha por outra, mas para você fazer isso do jeito certo, mantendo o seu resultado final perfeito, você precisa saber o que está fazendo. Trocar por farinhas equivalentes, tá bom? Já já vocês vão entender mais sobre essa parte de o que é uma farinha equivalente e quais são as opções, tá? De alguns exemplos que eu vou trazer para vocês. Outro motivo para vocês aprenderem a substituir as farinhas: preço. A gente sabe, né, que as farinhas sem glúten, elas têm um valor mais elevado. E tem algumas farinhas sem glúten, especialmente amêndoas, trigo sarraceno, teff. Esses tipos de farinhas, essas farinhas possuem um valor mais elevado. Então, nem sempre você vai ter condições de usá-la, né? Ah, se for uma receita que leve 100 gramas de farinha de amêndoa, será que eu consigo comprar 100 gramas de farinha de amêndoas para fazer uma receita? Nem sempre, nem todo mundo vai conseguir. Então, por uma questão de valores, nós também precisamos aprender a substituir do jeito certo para poder usar uma farinha mais barata, tá? Uma coisa também que é corriqueira na vida de muitas pessoas aí. Não tem onde comprar, Gabriela. Na região onde eu moro, não tem esses tipos de farinhas. Eu tenho alunas que não tem nenhum tipo de farinha onde ela mora. Ela precisa comprar tudo pela internet. Então, às vezes, você vai precisar substituir determinado tipo de farinha porque simplesmente não tem. Eu quero fazer uma receita que leve farinha de grão de bico, mas eu não tenho farinha de grão de bico. Não tenho onde comprar farinha de grão de bico aqui. Então, eu preciso substituir corretamente, mantendo a qualidade do resultado final, só que usando uma farinha que eu tenho acesso. Todos esses motivos justificam a necessidade de vocês aprenderem a substituir corretamente as suas farinhas. E quando você substitui, quando você tem esse conhecimento, quando você sabe como substituir, você tem mais segurança alimentar. Imagina só, você é uma pessoa que tem alergia ao milho. Eu conheço algumas. Eu tenho alergia ao milho, então você não pode usar farinha de milho, você não pode usar amido de milho, né? Algumas outras farinhas que podem conter essa parte do milho que é por contaminação cruzada. Então, tem algumas alergias, algumas coisas que você precisa aprender. E aí, quando você sabe substituir, você tem segurança alimentar. Você vai conseguir substituir o que te traz esses sintomas por outros tipos de farinhas, trazendo mais segurança para o que você está comendo. Segurança para sua casa, para sua alimentação. Isso é importantíssimo. Eu tenho doença celíaca, eu não posso comer nada com glúten. Eu não posso nem comer alguma coisa que passe por contaminação cruzada por trigo. Então, eu tenho que ler todos os rótulos, e é importante que vocês aprendam isso também. A gente já falou em outras lives anteriores aqui sobre rotulagem, tá? E identifiquem. Ah, essa farinha aqui, ela pode conter glúten, mesmo sendo uma farinha de amêndoas. Então, eu vou ter que substituir. Então, para você ter segurança, não se contaminar, não passar mal, você precisa aprender a substituir corretamente as farinhas, tá? Outra coisa, mais qualidade no seu resultado final. Ai, Gabriela, mas eu vou fazer a receita. Para que eu quero aprender a substituir para ter mais qualidade? Quer um exemplo? Farinhas ricas em proteínas trazem mais maciez e umidade para os nossos produtos. Então, por exemplo, você está fazendo um pão
uma massa de pão ali, que leve só farinhas mais brancas, a farinha de arroz, né? Essas farinhas mais brancas. E você quer deixar o seu pão mais macio e úmido. Você faz o quê? Pode substituir parte de uma das farinhas da receita por uma farinha de grão de bico, por exemplo, que é uma farinha riquíssima em proteínas, né? Rica em minerais, vitaminas, e vai trazer mais maciez e umidade para o seu resultado final. Então, você substitui parte de uma farinha que está dentro daquela receita pela farinha de grão de bico e você consegue ter mais qualidade no seu resultado final, aumentando a maciez e a umidade, aumentando a durabilidade do seu produto. Substituição, porque você sabe como fazer isso. E aí você consegue ter mais qualidade no seu resultado final. Agora é a hora, hein? Quando você aprende a substituir as farinhas sem glúten, você tem liberdade para fazer a receita que quiser. Inclusive, uma receitinha de pastel. Gente, acabei de fritar. Ainda tá morninho. Pastel sem glúten e sem leite. Olha aqui. Quando você sabe substituir, você também consegue ter esse tipo de resultado. Porque se tiver alguma farinha dentro dessa receita que você não possa usar, você vai substituir corretamente e vai ter esse tipo de resultado. E aí, gente, quem quer pastel? Eu vou mostrar de pertinho. Ai, maravilhoso. Pelo amor de Deus. Olha aqui. Vou pegar aqui para vocês verem. O pastel sem glúten que eu acabei de fazer. Essa receita é exclusiva do curso. Vejam e babem. Meu marido já veio aqui, já catou 2 e cai logo o resto. Então eu preciso mostrar para vocês antes que acabe. Isso aqui é um pastel sem glúten e leite perfeito. Tem gosto e cara de pastel. Nossa, gente, ele tá sensacional. Eu vou abrir aqui para vocês verem a massa por dentro. Olha isso aqui. Olha isso. Carne, né, gente? Tem que ser um pastel de carne. Peraí. Vou ter que morder um pedaço, talvez. Deixa eu pegar esse aqui que tem mais recheio. Pra vocês verem a massa. Olha só a massinha. Ó a bolha de ar que estourou aqui, ó. Estourou não, né? Cresceu durante a fritura. Gente, nossa, tá me dando água na boca. Sensacional isso aqui. Quando você sabe substituir as farinhas, você pode ter essa possibilidade de fazer um pastel. Meu Deus do céu. Juro, gente. É melhor do que o pastel feito com farinha de trigo. Meu marido é que disse. Olha, água na boca. Porque tá muito cheiroso e muito gostoso. Porque eu já tive que comer um pedaço, né? Claro. Então, é esse tipo de resultado que você pode ter aí na sua casa. Se você aprender a substituir as farinhas sem glúten. A usar as farinhas sem glúten. Bom demais. Bom demais. Melhor do que o tradicional. Vocês podem ter isso também.